paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação. E nós estamos com uma série de programas e o de hoje é o número 5 da série. Trata-se de um tema muito especial: como implantar o trabalho de acessibilidade nas igrejas. E hoje nós vamos falar sobre a prática da acessibilidade na Escola Bíblica Dominical. E para isso, temos conosco aqui a professora Janaína Zumac, que preparou um conteúdo muito rico para nos orientar, não é? Janaína, a paz do Senhor, Janaína. A paz do Senhor, irmã Leonice, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Que alegria, né? Você aqui conosco. Janaína, este tema, né, que trata da implantação do trabalho, né, de acessibilidade nas igrejas, né? A implementação do trabalho de acessibilidade. Tem sido uma grande bênção e tem até, assim, as expectativas, né, das pessoas que vêm acompanhando. Por quê? Porque tem tirado muitas dúvidas, né? E hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante, que é a prática, né? E a prática na Escola Bíblica Dominical. E eu vi que você preparou uns slides e é por meio desses slides que a gente vai direcionar a nossa, o nosso assunto aqui, não é, Janaína? E você falou logo no primeiro slide, hoje eu estou aqui com esse aparelhinho aqui, não é? Que eu vou passando os slides. Muito bom. Você trouxe um texto da palavra, que está em Atos 8:31. Sim. Né? E esse texto da palavra nos fala assim: e ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Janaína, fale para a gente o que nesse texto, né? Qual o contexto que tem aí para o trabalho de acessibilidade nas igrejas? Então, eu trouxe esse texto para nós, todos os professores, né, que estão da Escola Bíblica Dominical, já ter ciência e nos fazer ainda lembrar do nosso chamado. E este texto, você vê a característica do trabalho de acessibilidade. Estava ali, nós conhecemos essa passagem bíblica, o eunuco, né, lendo ali o livro do profeta Isaías, e chegou então Filipe e fez essa pergunta para ele. E a resposta foi essa: como poderei, se alguém não me ensinar, né? Se alguém não me ensinar. Aqui nós... Como poderei entender? Isso. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Nós somos chamados pelo nosso Senhor Jesus, né? De estarmos professoras. Então, às vezes, vem aquela pergunta, irmã Leonice: eu posso ser professora sendo a IBD do trabalho de acessibilidade? Sim! Nós todos professores podemos sim estar trabalhando no grupo de acessibilidade, onde também nós estamos ali preparadas por quem? Pelo Espírito Santo. Mas esse entendimento, né, que houve aqui nessa passagem, essa foi uma necessidade do eunuco. Ele não estava entendendo. E Filipe fez o que então? Assistiu, deu a ele o que é do trabalho, acessibilidade, deu acesso, facilitou, deu para eles as explicações. Então, primeiramente, nós temos que saber que esse é o nosso chamado, é dizermos, né, todos os dias: eis-nos aqui, Senhor, e saber que quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Janaína, muito interessante, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina tudo, né? Ensina tudo. E esse texto aí bem acentuado nesse aspecto. Temos aqui, né, falando sobre a finalidade, né, que as crianças intermediárias, os adolescentes, né, estejam em todas as atividades da igreja. Isso também é um papel nosso desta ajuda, né, irmã Leonice, de quanto professora, principalmente na Escola Bíblica Dominical, onde muitas vezes ali, depois da aula, vem as orientações: vamos ter ensaio com as classes. Então, nós sempre estar atentos, como professora, de nós observarmos a necessidade de cada um do grupo de acessibilidade e deixar com que eles estejam participando de todas as atividades da igreja. Então, é uma evangelização,
que vai ter uma serenata, a professora está sempre ali dando essa atenção para ele participar também. É o ensaio das classes. Ele também, a professora vai estar levando ele ali a estar, até na parte de estar depois, quando terminar o culto, com os outros irmãos, os amiguinhos, no pátio, em todas as atividades, durante o culto, na escola bíblica. Então, essa é a finalidade. E nós, professoras, precisamos sempre estar atentas. Que bom, né? Ou seja, não o trabalho de acessibilidade nas igrejas não é algo isolado. Verdade. É estar ali, né? Estar juntos ali, todos, né? Independente da necessidade ou até mesmo da dificuldade de aprender. Isso mesmo. Você apresentou aqui nesse o objetivo. Fale para nós sobre isso. Isso, é oferecer a todos os nossos irmãos do grupo de acessibilidade, crianças, intermediário, adolescente, temos os jovens, os idosos, a mesma oportunidade, que é conhecer a palavra do Senhor. E o objetivo é salvação. Todos nós temos a bênção de termos acesso à palavra do Senhor. Então, para o grupo dos nossos irmãos, né, do grupo de acessibilidade, não é diferente. Então, qual é o objetivo desse trabalho? Salvação, levar ao conhecimento da palavra do Senhor aos nossos irmãos para a salvação de vidas. Interessante, né? A acessibilidade não se limita somente na estrutura física. Isso. Né? Muito pelo contrário. Na acessibilidade na igreja é isso, é levar todos para que tenham a oportunidade de salvação. E de conhecer a palavra e ter as suas experiências. Né? Nós não podemos limitar o potencial de cada um dos nossos irmãos. Então, nós temos recebido também muitos avisos, testemunhos da instrumentalidade de cada um deles e dos testemunhos de crescimento espiritual. Janaína, esse assunto, né, que nós estamos falando sobre a prática da EBD, nós teremos este programa aqui e o seguinte também nós daremos continuidade. E com certeza a Janaína, ela terá algumas experiências, não é, mais coisa para nos contar, né? Vou compartilhar tudo com vocês. Aliás, não se resume somente nesse programa, né, Janaína? Verdade. A acessibilidade, ela é principalmente porque nós estamos lidando com pessoa, com ser, né? Cada um é um ser diferente, né? Verdade. Mas a experiência que já temos, assim, que já temos vivido, isso a gente pode passar para, né? São enriquecedoras, são muito profundas. No próximo slide fala qual é o requisito. O requisito. O que é necessário, não é, para uma professora ali da Escola Bíblica Dominical estar ali, né, na acessibilidade, dando assistência? Fale pra gente sobre nada isso. Diferente do que o Senhor já nos orientou. Por certo, você que é professora, teve aquele dia maravilhoso que o Senhor te chamou. Uma experiência profunda, a alegria que teve de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, nada é diferente para o trabalho de acessibilidade. É o mesmo chamado. Todos os professores estão capacitados pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aqui, irmã Leonice, né, que nós temos aqui um X, né, no diploma. É bom nós temos o conhecimento, é muito bom. Nós temos muitos irmãos que estão na área da saúde. Tem o fonoaudiólogo, tem psiquiatra, tem psicólogo, louvado seja o nome do Senhor, que trouxeram as suas médicos, né, que trouxeram toda a sua contribuição para esse desenvolvimento do trabalho, mas temos muitas das nossas professoras também que não estão nessa área, mas são professoras chamadas pelo Senhor. Então não é o diploma. O Senhor nos mostrou que o requisito é espiritual, é nós estarmos cheias do Espírito Santo, é nós estarmos aptas pela palavra do Senhor, é nós conhecermos a palavra do Senhor, a aula ter propriedade do assunto da aula e deixar que o Espírito Santo nos use. Então, professoras da Escola Bíblica Dominical, nós temos sim de estar buscando e aprofundando, porque o Espírito Santo é que nos capacita. O requisito é espiritual. Que
Que bom, não é, Janaína? Sabermos que esse trabalho não se resume somente em habilidades humanas, né? Não é. Mas na vontade de servir, não é? Isso, nessa entrega, né? Porque Isso. todos nós, professores, nós sabemos, quando nós recebemos uma aula, que glória a Deus, nós temos nos nossos sites toda, né, a parte ali que daqui a pouco nós vamos mostrar, a aula pronta, não tem nada diferente. Realmente, há um olhar diferente, sim. Nós vamos falar sobre as aulas adaptadas, com os materiais adaptados, mas quando nós buscamos e dizemos, eis-nos aqui, Senhor, Ele vai nos capacitar. Às vezes nós temos crianças ou adolescentes até de um nível de suporte maior de necessidade, mas o seu coração cheio de amor, dos frutos do Espírito, com a palavra, o Senhor vai colocando tudo em ordem. Maravilha, Glória né? a Deus. Você falou aí dos materiais, né? Vamos, então, onde Sim. encontrar, né, Janaína? Fala pra gente como encontrar esse material. Este site, ciasmaranata.org.br, é muito conhecido de todas as professoras. Toda semana nós estamos lá, entrando no site para ver as nossas aulas, não é mesmo, professoras? Mas temos também o site acessibilidadeicm.org.br, onde se trata tudo do trabalho de acessibilidade, que é riquíssimo, né, irmã Leonice? Temos ali as aulas adaptadas, temos os slides que estão lá, temos vídeos enriquecedores. Então, todo o material para a Escola Bíblica Dominical encontra-se também no site acessibilidadeicm.org.br. Inclusive, Sim. Janaína, quando a gente acessa o site, lá tem assim, frentes de trabalhos. Aí tem o programa, e aí dá para você assistir este programa que está sendo gravado e os demais que já foram gravados também. O site está maravilhoso. Irmã Leonice, as professoras entrando nas abas, onde mostra documentos, mostra as rotinas. Nós temos vários conteúdos ali para dar todo o suporte para todas as igrejas iniciar o trabalho. E este aqui é o nosso site, né, que nós conhecemos bem, e é do ensino, e a nossa aba acessibilidade é a amarelinha. Quando entrar ali, quer ver no próximo slide? Nós já vamos dar direto lá, né, direitinho, vou falar também isso um pouquinho no próximo programa, que tem os níveis. Mas hoje nós vamos conter só nessa primeira parte aqui até o louvor. Vamos ter a aula escrita e observe aqui, essa setinha é porque nós vamos falar hoje sobre o período de louvor. Porque quando nós chegamos, terminou, né, a parte da oração ali, todos juntos no templo, né, com a abertura da escola bíblica, vamos naquele momento agora para as nossas salas, né? Agora aqui, irmã Leonice, já vai um grande ensino também. Queridos professores, todos os nossos irmãos do grupo de acessibilidade, eles já têm as suas classes. Estamos bem lembrados, né, da revelação, da visão que nós temos da caixa d'água, lembram? Então, todos eles já têm as suas classes, 0 a 3, pequenos, intermediários, adolescentes, tem a classe de jovens. Às vezes temos os nossos irmãos ou irmãs do grupo de acessibilidade das senhoras. Ela também está ali envolvida no grupo de senhora. Temos os idosos, então eles já têm as suas classes. Mas, por certo, às vezes há uma necessidade que eles ainda não conseguem estar. Ainda. Não é mesmo? Porque eles já têm as suas salas. E no próximo programa nós vamos ver com detalhes como nós vamos levá-los a estar nas suas classes. Amém? E aqui eu pontuei aqui nessa setinha vermelha, depois nós vamos estar mostrando um pouquinho mais esse slide, que nós temos, como eu estava falando, a aula escrita, vem os slides, as atividades. E na aula escrita vem ali as indicações, irmã, no início dos louvores. Já isso é maravilhoso, porque esses louvores nós sabemos que eles estão na orientação da palavra, da mensagem. Aí às vezes acontece, algumas irmãs até que nas reuniões se preocupam e comentam, mas às vezes não sabe cantar, né, professora Janaína? Eles não sabem aquele louvor. Como que nós vamos fazer? Nós vamos estar ciente dos louvores que os nossos irmãos do grupo de acessibilidade sabem cantar para facilitar e colocar todas as demais crianças. Estes louvores são as sugestões. Geralmente vem os
3, 4 louvores, mas a gente está atenta de sempre cantar um que eles estão mais familiarizados para que eles sejam cada vez mais estimulados. E neste louvor, vamos ver agora o próximo slide. O que eu entendi. Sim. Nós temos aquela relação de louvor e nesse momento a gente nós estamos nos preocupando com as crianças da acessibilidade. Isso. Aqueles que têm mais dificuldade, né? Isso mesmo, que às vezes ele também tem as suas preferências, né? Eles se identificam com um determinado louvor. Então, por exemplo, tem uma candeia. Às vezes a palavra, né? Nós sabemos que ter a candeia é estar com o nosso coração cheio do Espírito Santo. E glória a Deus que todas as nossas mensagens estar sempre voltado à volta do Senhor Jesus, de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Então, não há problema. De repente, você, depois que cantar alguns louvores referente à palavra, cantar tem uma candeia. Porque, às vezes, aquela criança, ela tem uma identificação grande com esse louvor e aí ela se sente naquele contexto todo, ela se sente acolhida. Eu acho até que é por causa daquele gestinho que faz da candeia. Até nós mesmo gostamos. Vai subindo assim. Verdade. E nas paradas, no momento de parada do louvor, candeia, vazia, eu não quero, não. Quando para, eles sentem, né? É muito familiarizado com o ritmo e a melodia. É um louvor maravilhoso. Bom, né, Janaína? Vamos continuar. Isso, e agora vamos pensar aqui agora, como nós falamos, já estamos lá na nossa classe, né? Já orou pelas crianças, intermediários, adolescentes e fomos para as nossas classes. Nós vamos estar atenta que às vezes nós temos a criança e adolescentes do grupo de acessibilidade que às vezes não consegue chegar no início ali da EBD. Por sério, alguns fatores, né? Que até de repente acordar, ou é uma medicação, uma coisa particular da família. Mas aí já quer ir direto para a sala, até mesmo pelo tempo que muitos conseguem ficar dentro da sala. Então, nós vamos lembrar que as rotinas, elas facilitam e elas fortalecem a nossa fala, porque pela imagem, a criança, o intermediário, o adolescente, ela tem uma forma que ela tem de onde ver uma direção e uma segurança da ação que vai fazer. Então, se essa criança chegou e já direto para a sala, nós vamos lembrar que nós vamos fazer o que quando iniciar? Nós vamos fazer o clamor. O clamor. Então, você vai segurar. No próximo programa eu vou trazer direitinho para vocês verem. Nós vamos segurar a rotina e mostrar a imagem. Agora, nós vamos clamar, orar ao Senhor para iniciar a nossa aula, pedindo perdão dos nossos pecados. Então, você pode, professora, segurar direitinho para eles a rotina, mostrar, aguardar para todos ali estarem, então, fazendo. E a professora mediadora, que vai estar ao lado, ela vai estimular essa criança. Se for para ajoelhar, eles vão ver pela imagem. Se for para fazer o louvor de pé, né, o clamor de pé, você vai estar de pé, a imagem sempre tem que ser correspondente à sua ação. E lá no nosso site, acessibilidade.icm.org.br, isso. Vai ter todas as rotinas. Rotina para casa, rotina para culto, rotina para EBD. Então, você vai achar direitinho a imagem necessária. Em documento PDF que pode imprimir, isso, não é? que pode imprimir. Aí também você pode imprimir menor para levar para o culto, né, para poder ver o nosso culto. Já é muito abençoado que já existe uma rotina nele. Chegamos, somos ali acolhidas, saudados com a paz do Senhor. Aí vem o clamor, né? Vem o período de louvor. Então já há uma rotina no nosso culto. Mas essa rotina menor é para que você possa mostrar a imagem e vai diminuir a ansiedade. Nós podemos colocar algumas texturas atrás dessa rotina para que durante o momento que ele estiver um pouco ansioso, ele tem alguma coisa para ele poder estar ali também, fazendo com que essa ansiedade possa diminuir. Janaína, vamos aproveitar nessa oportunidade. Sim. Nós temos também um e-mail, nosso e-mail, Sim. que é comissão, está aqui para visualizar, comissão e acessibilidade@presbitério.org.br. Por que eu estou falando isso? Que você falando sobre isso, nós recebemos um e-mail Sim. de uma professora
Você vê como que são várias as alternativas, né? Uma Sim. professora, e ela percebeu que o aluno, durante o culto, ele sempre vai no interruptor da luz e fica apagando e acendendo a luz. Aí ela perguntou assim, irmã Leonice, né? Estive pensando em fazer uma Bíblia, um material da palavra ali da escola Sim. bíblica dominical e colocar umas luzezinhas Sim. e ficar para que ele possa ver ali o brilho, porque eu já observei que é a luz que está chamando a atenção dele. Lá falando com as professoras, tudo, nós achamos conveniente que ela poderia fazer desde que com toda o cuidado, né, com aquilo ali para a criança não se machucar, não ter nenhum problema. Então, para você ver as alternativas. Alternativas. Né? Até mesmo quando não é, tem a luz, né, como a irmã falou, tem Sim. isso mesmo, como a irmã comentou, e às vezes o barulhinho. E o movimento, abaixar, levantar. Abaixar, levantar. Às vezes não tem nem necessidade da luz, mas só de ter para ele movimentar já é ali. Isso é um objeto de recurso, né? Que vai estar ali para que na hora que ele não precisar de levantar, ou então ainda ter ansiedade de estar lá, no banco mesmo, ele já vai poder manusear. E isso é interessante que você falando da rotina, né? Ali quando mostra a rotina, terão crianças Sim. que vai precisar de um apoio maior, que é no caso desse, né? Sim, isso mesmo. De repente, só aquilo não vai adiantar. A professora precisa criar, né, estratégia. Isso é essa estratégia. E aí, é o olhar dessa professora, é observar. Nós temos um aluno que quando o feltro, que é tão macio, parece um pelinho de ovelha, né? Sensibilidade, né? Aí tem a rotina, vamos supor, o momento que está ali do louvor. Ele já sabe que o louvor, ele está cantando. Nós achamos que eles não estão entendendo ou não estão participando. Estão, mas às vezes há uma necessidade de movimento. Atrás da rotina que foi plastificada, coloquei o feltro. Ele canta todos os louvor e a mãozinha no ritmo no feltro e os lábios louvando o Senhor. Então ele está ali, né, tendo esse recurso para ele poder regular, estar ali e ao mesmo tempo participando do louvor, do culto. Então nós podemos aqui ter as rotinas, né? Sim. Momento do louvor, palavra, atividade e oração. E agora você vai falar sobre o louvor. Do né, louvor, Janaína? isso. Vamos lá. Aqui, mostrando só um pouquinho, né? Por que, né, usar a rotina? Organização, previsibilidade, porque aí vai diminuir a ansiedade. Nós temos que ter esse cuidado de não avisar em cima da hora, né? Agora é isso. Não, eles precisam ver um pouquinho antes. Essa previsibilidade diminui a ansiedade, deixa eles seguros, deixa eles confortáveis, que não vão ser pegos de surpresa. Isso, muito interessante. Vamos então para a parte, né? Que Isso. Hoje aí clamamos lá na Escola Bíblica Dominical, houve aquele clamor, né? Renovamos o clamor, vamos dizer assim. Já clamamos no templo, mas estamos renovando o clamor e vem o período de louvor. Agora, professores, nós vamos ter vários recursos que você, conhecendo este aluno, você vai ver o que será melhor para ele. Nós temos ali um momento que nós podemos fazer os gestos, bênção maravilhosa que o Senhor nos deu. Mas alguns deles, às vezes, têm dificuldade com o toque, não é mesmo? Então, você pode estar estimulando ali com um chocalho, com a clave. Você vai ver qual é o instrumento que ele vai ter maior afinidade, que também não vai machucá-lo, né? Então, nós vamos estar sempre atentos com isso. E aqueles que gostam de estar ali fazendo os gestos, não há problema com o toque, pegue na mãozinha dele, ensina a fazer o gesto. Jesus vai voltar junto com a mão dele. Se é no coração, leva a mãozinha dele no coração. Tudo que nós já fazemos com os gestos, a professora mediadora, ela está ali para isso, não é mesmo? A acessibilidade é dar o acesso, dá o acesso também aos gestos. Nós vamos fazer os gestos. Eu trouxe aqui alguns instrumentos. Pode ser o chocalho, pode ser um tambor. Vou contar no próximo programa a experiência de como um aluno que estava no estacionamento conseguiu entrar
para a sua classe com o instrumento. É uma benção essa experiência. E nós estamos vendo aqui, não é mesmo? 2 escaletas. Uma com o nomezinho das notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e outra com as cores. Este recurso é um recurso maravilhoso que tem estimulado muitos adolescentes intermediários do grupo de acessibilidade. Nós temos agora o próximo slide. Isso daí já é uma adaptação, né? Já é uma adaptação. E existem meios melhores, assim, mais oportunidade de adaptação para as Isso, que a gente sempre tem que ter os 2 entendimentos. Há os nossos irmãos grupo de acessibilidade, onde eles precisam de adaptação, e há também os altas habilidades, que não há necessidade de uma adaptação de você facilitar, mas sim deles terem o entendimento da partitura. A gente pensa, não, mas as altas habilidades, às vezes, muitas vezes, não há, eles tocam de ouvido, né? Então você está dando acesso a um instrumento, isso é maravilhoso. Ele vai desenvolver ali a sua instrumentalidade. Neste caso aqui, irmã Leonice, onde tem as cores das notinhas e os nomes das notinhas, depois que, né, nós estamos falando da escola bíblica dominical, Sim. fez o período do louvor, usou um chocalho, fez os gestos, usou um instrumento. Após esse momento, isso eu trouxe como uma contribuição para o desenvolvimento da instrumentalidade dos nossos irmãos do grupo de acessibilidade. Achar um horáriozinho depois da EBD, ver junto com a família e começar a ensinar os louvores através dos nomes das notas. Quando essas crianças já sabem ler, são alfabetizadas, e muitos deles têm hiperfoco em letras e, né, em leitura, eles vão tocar através da partitura que eu já vou mostrar. Quando há uma necessidade maior, vão tocar através das cores. Vamos ver o próximo slide, onde aqui as partituras estão adaptadas. Sim. Assim como nós temos os nossos materiais adaptados, flexíveis, vamos dizer assim, né? É uma flexibilidade que dá, porque nada é rígido, né? Claro que o conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima, é o mesmo de todas todas as classes, mesma revelação, mesmo conteúdo, mas nós vamos ver que esse material flexível, adaptado, é para facilitar o entendimento. Do mesmo jeito, fazemos aqui com o louvor. Observe, irmã Heloísa, ó, e Leonice, nós temos aqui as notinhas com o nome embaixo. Às vezes, esta criança intermediário tem dificuldade com a partitura, mas altas habilidades muitas vezes não tem interesse. Mas aí tem aqui, olha, com o mesmo ritmo, somente o nome da nota. Lá, 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 si, 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 si. E aí, no anterior, vamos ver se a gente consegue retornar ao interior. Isso. Ele vai usar o que está escrito lá. Vai colocar a partiturazinha e vai tocar aqui. Lá, 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 si, si, si. E vai, o louvor tá aí, a melodia já é de conhecimento deles, né? E no próximo, podemos voltar? No próximo, isso. Temos também com a nota em cor. Então ele vai lá na corzinha laranja e na corzinha vermelha e vai apertar e soprar na escaleta. Ele já de posse a melodia e cantar, sabe cantar, ele vai também estar tocando junto com as outras crianças. Não falamos daquele momento da finalidade do trabalho? Sim. Não é eles estarem envolvidos em todos? Então a gente acreditar, e nós cremos no potencial, na bênção dos nossos irmãos do grupo de acessibilidade, essas crianças, adolescentes, e eles também instrumento nas mãos do Senhor. E que é uma coisa maravilhosa, né? Porque nós estamos falando aqui do entendimento da palavra do Senhor, da salvação e o louvor, né? O louvor é uma coisa assim fundamental, né? Ali da comunhão, da libertação, né? Principalmente ali no culto, para as crianças ali louvando, né? Isso, é muito bom. E dentro da escola bíblica dominical, nós já temos alguns adolescentes que no momento que já tem a sua instrumentalidade, já tocam violão, né? Adolescente, 14, 15 anos, 13, toca flauta doce. E aí as professoras até estimulam, ó, na hora do louvor, fazem as introduções somente, né? Para depois cantar. Nossos irmãos do grupo de acessibilidade também podem participar. Com este material, eles têm a forma de estar participando também.
Vamos lá, você trouxe aí uma palavra maravilhosa que está em Salmo, né? 123:3, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Glória a Jesus, louvado seja. Nós sabemos, né, que estamos juntas desde o início deste trabalho, né, irmã Leonice? E esse texto, nós gostamos muito de terminar com ele. Por quê? Porque o Senhor tem feito muitas coisas grandiosas por todos nós, por todos os trabalhos da igreja e também para o trabalho de acessibilidade. Da forma que nós iniciamos o trabalho e para a estrutura que hoje ele tem, pelo alcance que está tendo nas igrejas. Nós estamos muito felizes também com os professores, sabe, irmã Leonice? Muitos bom. professores interessados, né? Nós temos os pastores interessados, os pastores já levando também, até nos chamando para muitas vezes, né, estarmos levando alguma palavra sobre o trabalho nas suas igrejas. Temos os nossos seminários de acessibilidade em Domingos Martins, então são sim grandes coisas. A ficarmos alegres, estarmos alegres, né? Estamos muito alegres, glória Janaína, a Deus. eu quero agradecer, nós queremos, né, aqueles que estão nos assistindo, você está aqui conosco, viu? Uma grande bênção e essa palavra, esses assuntos maravilhosos que vêm a edificar, né, o trabalho de acessibilidade nas igrejas. Né? Amém. Eu agradeço muito. É sempre uma alegria estar aqui junto com os irmãos, junto com a irmã, nós desfrutando desta bênção maravilhosa que é o recurso que o Senhor Jesus tem nos dado. Nós estamos aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Muito obrigada. Bom, desta forma, então, nós chegamos, né, ao fim de mais uma edição do programa Acessibilidade em Ação. Foi uma bênção, não é, aprender com a professora Janaína, que está aqui conosco, sobre como implantar a prática, né, da acessibilidade na escola bíblica dominical. Lembre-se que a acessibilidade é um ato de amor e de cuidado e que permite que todos tenham a oportunidade de aprender a palavra do Senhor. Agradecemos a sua participação e convidamos você para continuar acompanhando nossa série. Que o Senhor abençoe a todos, a paz do Senhor.